Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aqui na nossa segunda aula do nosso curso de métodos quantitativos para avaliação de políticas. Nessa aula, a gente vai discutir um pouquinho da teoria da mudança, e o objetivo da teoria da mudança, ou do modelo lógico de uma política, é a gente entender quais são os caminhos pelos quais a política ela vai conseguir atingir seu resultado, qual é o caminho teórico. Então, começando com as duas referências, né, para montar essa aula, eu usei o livro do Banco Mundial, aquele Avaliação de Impacto na Prática, e também me baseei em estudos de caso do J-PAL, aquele grupo do MIT que eu já tinha falado para vocês, é um grupo grande de é, estudo de pobreza, mas que está muito, na verdade, concentrado em fazer essas avaliações de políticas com métodos quantitativos. Então, é uma fonte de dados excelente, tem muito material, eles têm cursos abertos na EDX, é, a Study Flow faz parte desse grupo, né, que ganhou o prêmio Nobel recentemente. Então, vejam lá o material, me digo demais que vocês pelo menos entrem, acessem o site do JPAL. Aí o que a gente vai ver nessa aula, como eu estava dizendo, era a nossa pergunta vai ser quais são os caminhos para que uma política atinja seus objetivos. A gente vai ver os ingredientes da análise, o que é que a gente deve estabelecer, né? O que a gente tem como marcos quando a gente vai fazer essa análise de caminhos. A gente vai ver a teoria da mudança e depois a gente vai ver assim como é que a gente faz para passar dessa teoria de mudança para uma avaliação com métodos quantitativos. Então, isso passa pela escolha dos indicadores que a gente vai usar. Aqui vai ser uma aula bem breve, não é o foco do nosso curso, mas como vocês vão ver, principalmente nessa parte aqui de indicadores, o curso, quando a gente entra nos métodos mesmo, que é o assunto das aulas posteriores, ele já parte da ideia que a gente já sabe como a política funciona e que a gente já escolheu os indicadores. Então a gente já tem nossa variável y, nossa variável x já está bem desenhada. Então aqui seria uma aula, na verdade, só para tentar explicar para vocês de onde vem, é, como é que a gente monta o nosso modelo estatístico que a gente vai usar depois. O ideal é que a gente tenha em mente uma teoria da mudança ou um modelo lógico do programa para a gente ajudar a estabelecer esse modelo. Então, por que que a gente vai fazer isso, né? A lógica causal usada na criação do programa, ela vai ajudar a estruturar os caminhos que levarão à mudança. Então, ou pelo menos em teoria, os caminhos que deveriam levar à mudança. Então, além dela, quando a gente deixa claro quais são esses caminhos que levam à mudança, a gente vai ver quais são os passos que são necessários, pelo menos teoricamente, para que essa mudança aconteça. Então, a gente vai poder ver, por exemplo, quando a gente for fazer uma avaliação, se houve uma falha na implementação, se a política ela pretendia seguir certos passos e esses passos não foram realizados. Ou a gente pode ter problemas, vamos dizer que a gente não encontrou resultado. A gente pode ter problemas de certa direção de causalidade que a gente estava analisando, na verdade, ela existe na teoria, mas na prática ela não existe. Então, vai ajudar a gente a interpretar o resultado da nossa avaliação é, realizada estatisticamente. E o que ela também faz, o que ela também ajuda, é mudar o foco entre o que o programa faz, o que o gestor está fazendo com aquele programa. Por exemplo, contratamos tantas pessoas, investimos tanto nesse programa, para a gente pensar no resultado que o programa dá. E, afinal, a gente tem que medir resultados. Não adianta nada você fazer um esforço grande e depois não conseguir resultado nenhum. Então, é bom que a gente consiga ter em mente quando a gente faz a lógica causal, porque ela começa estabelecendo qual é o resultado que a gente quer, qual é a necessidade, ela ajuda a trazer para o foco da discussão o que é o objetivo da política. E, ao mesmo tempo, ela vai ajudar a gente a formular ou escolher os indicadores que a gente vai usar para avaliar a política. Como eu estava dizendo, quais são as variáveis que a gente vai colocar no nosso modelo estatístico. É, então, a gente escolhe as variáveis do modelo estatístico e, às vezes, a gente pode fazer mais de um modelo, colocando como variável dependente resultados intermediários, para a gente ver se está tudo caminhando como previsto. Aí aqui um slide com
os ingredientes, como eu falei, né, logo no começo desse vídeo que a gente discutiu os ingredientes. Então a gente tem, primeiro a gente parte de uma necessidade, qual é o problema que a gente tem, aí a gente vai analisar o que é que a gente faz de intervenção, ou quais são os insumos que a gente está botando na política, o que essa intervenção gera, então esses são os produtos da política, e aqui o que ela gera é algo que está, em princípio, totalmente sob o controle da política. Então, é algo que o gestor consegue, no qual o gestor consegue influenciar diretamente. Depois a gente parte para esse outro grupo aqui, esse grupo que eu coloquei aqui embaixo, que são o grupo de resultados. Então, esses resultados eles não estão dependendo só do gestor da política, eles dependem também da participação dos beneficiários, depende também de outros, do contexto em que a política está inserida. Então, a gente divide aqui na necessidade básica, no que realmente a política, o gestor da política, ele consegue controlar, que é o insumo, quanto ele coloca, o que isso produz, e aí, por fim, a gente vai ter esses resultados aqui. A gente pode ter resultados intermediários, ou que pode ser de médio prazo, ou curto médio prazo, ou pode ser um resultado que eu preciso para ter o resultado final que a gente precisava. Então, daqui a pouco a gente vai ter alguns exemplos, vai ficar talvez mais palpável para vocês o que são esses ingredientes. Mas antes vamos discutir um pouquinho, né, o que são esses elementos. Eu já falei, mas vamos reafirmar, né, o que eu já falei. O primeiro passo, a gente vai estabelecer a necessidade, ou seja, a motivação. Por que é que a gente está fazendo essa política? Por exemplo, a gente está num contexto aqui no RN que o desempenho dos alunos não está bom. Então, a gente está preocupado com isso. Os alunos deveriam ter um nível maior de aprendizado. Então, aí a gente vai dizer o que é que a gente vai fazer para resolver isso? O que é que a gente pode fazer? Vamos formular uma política? Ou vamos formular um programa? Então, esse vai ser o segundo passo. Vamos definir os recursos que a gente vai alocar ao programa, isso a gente chama de insumos. Por exemplo, qual vai ser a alocação orçamentária, quantas pessoas a gente vai contratar, a gente vai contratar material, vai ser software, vai ter alguma parte de tecnologia, a gente vai investir em infraestrutura. Então, a gente tem esse detalhamento da entrada do programa, dos insumos. Aí vamos estabelecer quais são as atividades que serão realizadas a partir dos insumos. Então, vamos supor que a gente tinha, eu gosto daquele exemplo do reforço, né? Mas imagina que o reforço ele vai vir através de tablets que a gente vai distribuir para os alunos. Então, lá nos insumos a gente teria a compra do material, a compra do tablet, o desenvolvimento do material online. E aí a gente vai nas atividades. Então, as atividades seria a gente, é, a gente vai treinar os alunos a usarem esse material, vamos ter que contratar a gente para treinar o aluno. Então, são atividades que vão ser realizadas pelo programa. Vamos distribuir o material, aí a gente mede, né? Quantos materiais foram distribuídos. Então, aqui nos exemplos que eu botei, vamos treinar pessoal, qual é a logística que a gente vai usar para a entrega de materiais. Então, essas são as atividades desenvolvidas no programa, na política. E aí a gente vai continuando aqui no quarto passo, que é listar os produtos. Então, são os bens tangíveis e os serviços que as atividades fornecem. Lembrando, como eu falei para vocês, elas têm que estar no controle direto da organização do programa. Então, a gente vai ter aqui qual é o número de aulas realizadas, qual é o número de alunos que recebem o material. Então, são coisas que o programa consegue afetar diretamente. O quinto passo, a gente vai passar já para o resultado, que aí não vai ter que estar sob o controle exclusivo do implementador. Por exemplo, vai depender também de ações dos beneficiários. Por exemplo, se eu distribuir os tablets, certo? A gente distribuiu, quantas horas de o aluno passou no material naquele tablet, né? Sem ser jogando, sem ser na internet. Então, esse seria, por exemplo, um resultado intermediário. O objetivo não o objetivo aqui não é o número de horas que o aluno vai passar estudando. Claro que o objetivo é a melhora no aprendizado. Então, o que a gente pode medir através de notas de testes padronizados. Mas também não está direto na lista do que o organizador do programa pode fazer, porque vai depender do que o aluno vai fazer em casa.
Aí a gente vai ter várias versões da teoria da mudança, certo? Se vocês procurarem, vocês encontram bastante material na internet. Eu trouxe aqui um material bem simples, porque o objetivo, como eu disse, é só ajudar a gente na formulação do nosso modelo estatístico. Mas quando vocês forem realmente fazer uma avaliação, é muito importante pensar nessa etapa. Seria assim, é, seção 1 do artigo que você vai publicar, você tem que ter uma descrição de como é que o programa funciona e qual é a lógica, como é que ele pretende chegar no resultado dele. Nem todas as teorias da mudança especificam todos esses ingredientes. Então, tem coisa que às vezes não coloca atividade, às vezes coloca só insumo. Tranquilo, produto, resultado sempre tem, insumo sempre tem. E aí, quando a gente começa pensando na necessidade, nos insumos e nos produtos, é, ajuda na formulação e no acompanhamento do programa. Então, o pessoal mesmo que está desenvolvendo o programa, é bom que eles façam essa teoria da mudança já para estruturar como é que eles vão fazer a gestão desse programa. Então, essas etapas elas se baseiam em dados reais e elas vão permitir, como eu falei, a etapa de monitoramento, se o programa está sendo implementado conforme desejado. E aí ela pode também sugerir ajustes na formulação da política. Se ao meio do caminho você vê que teve problema, não está conseguindo, por exemplo, o produto, a gente não está conseguindo chegar num produto muito alto por alguma razão, colocou um insumo, mas o produto não está se realizando, por exemplo, contratamos os professores para dar um programa de reforço. Aí a gente queria analisar lá quantas horas a gente vai ter. Mas a contratação que a gente fez do professor, a gente está pagando bem pouquinho, então a gente está tendo muita rotatividade, tem professor abandonando o programa no meio. Então, esses são ingredientes que podem ajustar a gente a tentar ver, olha, o programa não foi muito bom. Não sei se vocês lembram, né? Esse exemplo eu pensei daquele do programa Mais Educação, inicialmente, queria implementar o ensino integral nas escolas. Só que o pessoal que ia dar essa aula extra para os alunos que ficavam nas escolas era muito pouco que eles recebiam. Então, era meio que voluntário o que estava acontecendo ali. Então, era muito, muito normal do voluntário abandonar o programa no semestre, e aí fica aquelas crianças, elas estão mais educação, mas elas não têm, em teoria, em princípio, não tem ninguém lá para dar um andamento. Então, são coisas que a gente poderia pensar, olha, uma forma que a gente tem para melhorar a educação integral é importante. Então vamos pagar esse pessoal, vamos contratar um pessoal mesmo, em vez de deixar uma coisa quase voluntária. Aí, já que a gente deseja, né? A gente pode e deve conseguir medir o resultado da política para a gente medir o impacto. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma análise contrafactual, que a gente vai ver no restante do curso. Então, o nosso curso, esse curso de métodos quantitativos para avaliação de políticas, ele tem um foco bem forte nos modelos estatísticos para a gente fazer essa análise de contrafactual. Contrafactual é o que teria acontecido se a política não tivesse sido implementada, certo? Então, essa é a definição de contrafactual e é isso que a gente vai ter que tentar, a gente vai ter que pensar direitinho estatisticamente como é que a gente faz para construir esse contrafactual. Aí, normalmente, a política, ela é baseada numa premissa teórica, certo? O que a teoria está dizendo, será que vai funcionar mesmo? Uma boa teoria da mudança que eu recomendo quando vocês forem fazer a avaliação de vocês, que vocês gastem um tempinho fazendo a teoria da mudança, gastem um tempinho fazendo bem direitinho, é a gente citar referências bibliográficas, artigo científico, relatório de outros programas, é, na teoria da mudança, certo? O que vai ajudar a embasar as premissas. A gente também deve estar pensando assim em riscos. O que é que pode acontecer que pode atrapalhar, que pode fazer com que o programa não dê resultado? Então a gente deve estar antevendo, antes da gente implementar a política, antes da gente fazer uma avaliação, o que é que pode atrapalhar o bom desenvolvimento do programa. Aí, uma boa avaliação, ela vai buscar medir se as premissas elas estão sendo satisfeitas e também identificar a existência ou não dos riscos terem acontecido ou não naquele programa. Então, aqui, como eu estou falando, se está
está ficando talvez um pouco dúbio, eu acho que não, mas a gente tem duas finalidades da teoria da mudança. A primeira, certo, é quando você vai construir a política. Você vai desenhar o programa, você desenhar uma teoria da mudança bem direitinho para você ter bem claro ali, ajudar a convencer também as pessoas de que essa política é boa. Só que isso não é o foco do trabalho que a gente vai fazer aqui. Nós não somos formuladores de políticas públicas, certo? Então eu vou tirar um pouquinho, estou tirando um pouquinho disso e estou dizendo assim, partindo de uma teoria da mudança, como é que a gente usa essa teoria da mudança para montar o nosso modelo estatístico da avaliação da política? Então aqui, essa última coisa que eu estava falando era, quando a gente vai fazer a avaliação, uma boa avaliação, ela vai tentar ver se as premissas realmente estão sendo satisfeitas e se existem ou não riscos na prática, se os riscos atrapalharam ou não o andamento do programa. Aí, só com esses ingredientes que a gente estava discutindo, a gente pode montar uma cadeia de resultados. A cadeia de resultados seria um passo antes da gente ter uma teoria da mudança. Ela vai simplesmente, olha, linkar insumos, atividades, produtos, resultados e resultados finais. Vejam que aqui não tem nem premissa nem risco, não está aparecendo aqui nessa cadeia de resultados. Como a gente já discutiu, né, o resultado, os insumos vão ser recursos financeiros, humanos, que foram utilizados para apoiar as atividades. Então, o custo do programa entrando ali. Com esses recursos, a gente vai desenvolver certas atividades. Então, são as ações tomadas ou os trabalhos desenvolvidos para a gente ter produtos específicos. Então, para a gente chegar aqui nesse terceiro blocozinho aqui, que são os produtos. Os produtos, eles são resultantes da conversão de insumos em produtos tangíveis. Então, aqui nesse baixo, a gente está discutindo, ó, nas atividades são as atividades desenvolvidas para a gente produzir os bens e serviços, e os produtos são os bens e serviços produzidos e distribuídos, que estão sob o controle da agência de implementação. Então, essa parte aqui inicial, insumo, atividade e produto, ele está na parte de implementação, no lado da oferta. E aí, é como eu disse para vocês, a gente pode fazer uma avaliação da política, nessa parte a gente chama de monitoramento. Será que o programa está funcionando como ele tinha se proposto a funcionar? Aí depois entra a vida real, né? A gente vai ter o próximo passo de produto vai virar resultado, e aí vai ser o uso do produto pelo público-alvo. Pode ser que o programa forneça um material, como naquele que eu estava dando exemplo para vocês do tablet, que tem um material dentro, mas o aluno não quer usar. O aluno pega o tablet, deixa em casa, não use ou use para jogar, para fazer outras coisas. Então, aqui não está completamente sob o controle do programa. Você já vai ter o beneficiário interagindo aqui nesse meio. E por último, a gente vai ter os resultados finais, que são os objetivos finais do programa. Nesse que eu estava, exemplozinho que eu estava dando, vai ser, será que os alunos aprenderam mais mesmo? Por exemplo, será que eu fazendo isso, eu não estou tirando o tempo que o aluno ficaria com o livro? Eu dei um tablet cheio de programa educacional dentro. Aí o aluno não usou e além de não estar fazendo a tarefa, está jogando. Isso pode ter acontecido, né? Então poderia até ter um resultado final negativo. E aqui a gente vai ter também as metas de longo prazo. Então vejam que os resultados eles vão ser afetados tanto pela demanda quanto pela oferta, pela qualidade do que foi ofertado pelo programa. Nessa parte de resultados finais, a gente vai olhar a avaliação, vai olhar a mudança dos resultados afetados por múltiplos fatores. Então, a gente vai ter ali os riscos que podem estar interferindo e as premissas não sendo satisfeitas. Aí vou pegar um exemplo, esse exemplo foi do livro do Banco Mundial. A gente está fazendo aqui, analisando aqui a reforma do currículo de matemática no ensino médio. Então, vamos supor, né? Muito questionável, assim, para que a gente aprende aquele tanto de trigonometria? Por que a gente não está aprendendo um pouquinho mais de estatística no ensino médio? Porque que parcela da população vocês acham que usam seno, cosseno, tangente na vida real deles? Daqueles que não vão fazer engenharia depois, né? Quase ninguém. Aí o que é que a gente deseja fazer com isso? Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Não é esse exemplo daqui do livro é outra coisa. Mas o que a gente deseja? Um currículo mais intuitivo para os alunos e para os professores. A gente quer melhorar o desempenho dos alunos em testes padronizados de matemática.
aumentar a taxa de conclusão do ensino médio, que a gente tem realmente uma evasão muito grande, e aumentar o acesso a melhores empregos. Então, os adolescentes, eles saem, os jovens, eles saem do ensino médio, abandonam, porque está muito chato, porque não tem paciência de ficar, segundo eles, né, discutindo filosofia ou vendo matérias que eles não acham importantes. E com isso também eles acabam sem a formação que eles precisariam para poder ter um emprego melhor. E ao mesmo tempo a gente pode ter empregador que precisava de uma mão de obra um pouco mais qualificada e não consegue. Então a gente vê no Brasil que o pessoal não sabe fazer regra de três, né? É uma tristeza, mas gente formado no ensino médio que tem muita dificuldade com matemática básica. A regra de três você usa no dia a dia. Você vai, um pedreiro, um assistente de pedreiro, precisa saber regra de três, não sabe, né? Aí faz no olho, faz na tentativa e erro. Então é um exemplo do livro, mas é um exemplo que a gente vê uma discussão muito, muito grande aqui no Brasil. E aí, vamos listar os ingredientes da nossa cadeia. Então, o que é que a gente teria como insumo para essa reforma do currículo de matemática? Qual o recurso financeiro que a gente vai ter para o novo programa de matemática? O pessoal do Ministério da Educação e professores do ensino médio que vão estar montando esse novo, currículo e as instalações de formação dos professores. Então, se a gente decide, não, vamos botar estatística no ensino médio, e os professores vão saber isso, os professores de matemática vão saber isso para ensinar, então a gente precisaria ter a formação dos professores nesse novo currículo. Aí, como atividades, a gente tem o desenho do novo currículo, a formação dos professores que vão aplicar esse currículo novo e desenvolvimento, impressão, distribuição de novos livros didáticos. Então, essas são as atividades que o programa está fazendo. Como produto, a gente vai ter 5.000 professores de matemática formados, 10.000 livros didáticos distribuídos nas salas de aula. Então, isso daí são os produtos, certo? Então, vejam que isso está tudo sob controle da pessoa que está fazendo a gestão dessa reforma. Como resultado, agora, vou até mudar para azulzinho, certo? Então, como resultado, a gente vai ter professores vão utilizar os livros didáticos com o novo currículo na sala de aula, que pode ser que eles sejam formados, mas volta para casa e diz assim, não, vou ensinar como eu sempre ensinei, para que eu vou mudar, né? A gente já tem o nosso hábito formado, já ensina isso há 5 anos. A gente vai ter os alunos seguindo o currículo ou não, e o desempenho melhor dos alunos nos exames de matemática, caso realmente esse novo currículo seja superior. Esses são os resultados que a gente vai ter, resultados diretos. Claro que também tem que ter a participação dos alunos aqui, como disse aqui, alunos segundo o currículo. E como resultado final, será que vai atender as necessidades? A gente espera taxa de conclusão mais elevada, salário maior, quer dizer, vão estar com a formação melhor, então eles vão ter salário maior e melhores taxas de emprego. Então, esse lado, demanda e oferta. Tem os dois trabalhando aqui. Tranquilo? Então, esse foi um exemplozinho, assim, para não ficar também só falando em suma, atividade, a gente tem um exemplozinho mais estruturado dos ingredientes do modelo. E aí, quando o programa é muito simples, é bem simplesinho, a cadeia de resultados coincide com a teoria da mudança. Quando é um programa mais complexo, aí a gente vai ter insumos que são usados em uma parte e não na outra parte. Então a gente vai ter uma representação melhor, uma representação gráfica, tá? A teoria da mudança, da relação entre os insumos, atividades e produtos. A gente não fica com aquela sequência de esse leva para esse, que leva para esse, que leva para esse, que vem todo mundo junto. Por exemplo, aquela cadeia que a gente estava falando, as instalações para a formação dos professores só vai ser usada na formação dos professores. Então, a gente podia ligar esse insumo diretamente à atividade de formação de professores, certo? Então, a gente não teria tudo influenciando tudo. E a gente tinha várias premissas nesse exemplo, né, subjacentes. As premissas, vou só citar aqui as premissas, mas a gente poderia ter feito uma teoria da mudança em que tivesse visualmente ligando partes diferentes um para o outro e com as premissas destacadas. Então, as premissas que a gente tem, né? Os professores treinados utilizam o novo currículo de maneira eficaz, então o treinamento funciona, porque o problema pode não ser o novo currículo. O novo currículo pode ser bom, mas o curso de formação pode não ter sido bom. Os professores treinados, se os professores estão treinados e o material está distribuído,
o novo conteúdo realmente será aplicado aos alunos, que como eu estava dizendo, que pode ser que o professor volte para a sala de aula e resolva que não, que da forma como ele ensinava antes, ele achava melhor. Então, isso pode acontecer. A gente precisa também, para ter um resultado bom, né, que o novo currículo seja realmente superior ao antigo, na transmissão do conhecimento em matemática. E se tudo for implementado como planejado, certo? Então, se o programa é bem implementado, as notas vão aumentar, as notas vão aumentar. E será que os alunos com melhor nota de matemática, será que eles vão ter uma maior taxa de conclusão? Será que matemática era um gargalo para fazer com que os alunos não evadissem? Ou será que eles evadiam por outra coisa, porque eles estão precisando de trabalhar e a matemática não vai influenciar tudo? Vai influenciar tanto assim. Então, a gente está partindo do pressuposto que alunos com melhores notas de matemática, eles desistem menos, então, pelo menos um percentual ali de alunos, a matemática estava sendo. Vou repetir de novo esse negócio, aí não quer repetir. Às vezes tem pouca repetência, né? Mas, assim, não está gostando tanto de matemática, então seria capaz de evitar essa evasão, então maior taxa de conclusão, melhor perspectiva de emprego, porque vai ter gente que vai dizer assim, não, vou trabalhar no call center, não vou precisar de matemática nunca na vida, que não é verdade, né? E que alunos com melhor desempenho em matemática serão mais produtivos e vão ter mais renda no futuro. Então, isso são todas premissas para que realmente aquela cadeia de resultados ela funcione. Então, agora que a gente já discutiu um pouquinho a cadeia de resultados, os ingredientes de um modelo, uma teoria da mudança, né, que é uma representação gráfica dessa cadeia de resultados, vou apresentar para vocês a teoria da mudança usando o estudo de caso. O estudo de caso, como eu já tinha falado para vocês lá do J-Paul, e esse estudo de caso vai discutir as cotas em conselhos locais na Índia. Então, esse estudo de caso do J-Paul foi baseado no artigo da Estado Flor, de 2008, Women as Policymakers, né, mulheres como formuladores de políticas, evidências de um experimento político randomizado na Índia. Então, foi um experimento que eles fizeram lá. Então, a gente teve o que foi nessa política. Houve uma mudança na Constituição da Índia, e aí o que essa mudança pretendia era dar liderança para as mulheres, só que ela não foi implementada de uma vez. Ela era aleatoriamente em um terço das vilas. Então, ela foi implementada aleatoriamente inicialmente em um terço das vilas, mas o outro terço das vilas não tinha essa cota. A cota significa o quê? A gente vai ter os conselhos locais da Índia, que têm poder de tomar certas decisões nessas vilas, e o que eles fizeram foi cota. Então, vai ter uma parte desses conselhos tem que ser compostas por mulheres. Então, os objetivos dessa política é descentralizar as decisões políticas, então mais poder para esses conselhos, e principalmente sobre bens públicos, sobre saúde e educação. E dar mais autonomia aos membros da vila. E ter mais mulheres dentro desses conselhos. Depois eu passo para vocês o estudo de caso mesmo, também que eles fizeram. Eu posso passar o artigo, posso passar o estudo de caso que eles construíram baseado nesse artigo, nesse exemplo. E também meu rostinho está ali atrapalhando. Daqui a pouco eu chego para o lado, eu vou tirar meu visor para vocês verem melhor ali no final. Se bem que aqui é só resultados que tem. Então vamos lá. Aí como é que fica, como é que a gente monta essa teoria da mudança? É um exemplo bem simples, certo? Vocês estão vendo que é praticamente uma cadeia de resultados porque um está ligando para o outro. Então a gente tem a primeira necessidade, né? A gente identificou, a gente não, né? O pessoal lá na Índia, que tinha um baixo investimento em educação e saúde ao nível das vilas. Então, isso seria um problema, gostaríamos que tivesse um investimento maior. O que é que eles fizeram? Qual é a intervenção ou qual é a atividade? Vamos criar cota, vamos botar a mulher nesses conselhos da vila. E aí o produto dessa intervenção é a gente ter mais mulheres nos conselhos das vilas. Então a intervenção foi essa, foi uma intervenção de legislação, e aí a gente vê o produto mais mulheres, e até porque vocês veem que a avaliação de política pode realmente ser uma política, uma
uma mudança de lei e não só um programa que tenha sido realmente efetivamente desenhado, uma coisa mais simples. E aí, como resultado intermediário, a gente tem as mulheres com mais poderes, as mais empoderadas. São feitas diferentes escolhas de bem públicos lá nessas vilas, porque já que o objetivo é conseguir interferir no investimento em educação e saúde, a gente espera que haja mudança na escolha de bem público quando as mulheres entram nos conselhos. E aí, será que essas escolhas elas vão gerar diferentes resultados para a educação e saúde? Então, novamente, é uma coisa bem simples para destacar, né? Necessidade, intervenção, produto, e assim sucessivamente, e vejam que está coincidindo com a cadeia de resultados que eu tinha mostrado antes. E aí vamos falar um pouquinho das premissas. O que é que a gente precisa? A gente precisa, aqui, para funcionar, para essa etapa funcionar, de mulheres empoderadas, a gente ter diferentes escolhas de bens públicos, a gente precisa que o líder da vila tenha poder de decisão, ou a presença de mulheres no conselho tem um poder de decisão. E será que isso vai gerar realmente diferentes escolhas de bens públicos? A gente tem que ter que as mulheres têm que ter preferências diferentes dos homens. Senão a escolha não vai mudar. A gente só trocou o gênero de quem estava ali. E os bens públicos vão refletir as preferências das mulheres. Pode ser que as mulheres tenham preferências diferentes, mas quem manda o que é que ela vai dizer lá é o marido em casa. Então acaba, de novo, a mulher está lá, mas já não vai refletir a preferência da mulher. Então a gente tem essas três premissas, né? As mulheres realmente são empoderadas e as escolhas vão ser diferentes. Então, produto dessa intervenção, a gente já falou, são mais mulheres, mulheres mais empoderadas, e resultados intermediários a gente vai ter diferentes escolhas de bem públicos e resultado final, mudança na educação e na saúde. Aí, a gente fez, né? Fez essa teoria da mudança bem simplesinha, como eu falei para vocês, o foco desse curso não é isso. O que eu queria ressaltar mesmo agora era fazer a ponte entre a teoria da mudança e o modelo estatístico. Que ponte é essa? Que dado a gente deve coletar para a gente discernir os possíveis canais de causalidade, para ver se a política está funcionando mesmo. Se não existir mais de um possível, um único canal, será que esse canal está funcionando ou ele está com problema em algum canto, ele foi cortado em algum canto? Então, a gente vai pensar agora dos indicadores, certo? Quais são os indicadores que a gente vai usar? Então, como é que mediria? Façam uma pausa aí nesse instante no vídeo e pensem como é que vocês mediriam cada um desses balãozinhos. Daqui a pouco eu boto no slide o que estava previsto. Como é que a gente vai ver se as mulheres estão empoderadas? A gente tem que ter mais mulheres nos conselhos das vilas. Mulheres mais empoderadas, como é que a gente vai medir isso? Será que tem diferença nas escolhas dos bens públicos? Como é que a gente poderia medir isso? E os resultados de educação e saúde? Quais os indicadores que a gente vai usar? Então, aqui como sugestão, né? A gente vai ver o gênero do líder nas vilas. Será que mais mulheres no conselho podem mudar o líder? Será que o líder tem poder? Então, primeiro ponto, será que o gênero do líder mudou? As mulheres são mais empoderadas mesmo, como eu falei para vocês. Elas estão no conselho só de fachada, elas não estão realmente com poder. Então, a gente vai ver, olha, frequência de visita das mulheres em reuniões dos conselhos, ou a gente pode pegar a ata, a gravação e ver o tempo que as mulheres falaram. Também pode ser que a mulher fale, mas ninguém escute, né? Pode acontecer isso, mas a gente sabe que elas estão mais empoderadas se ela está realmente participando mais da reunião. E será que os bens públicos escolhidos são diferentes? Então a gente pode ver, olha, a alocação orçamentária, deixa eu tirar meu videozinho. A gente pode ver como é que está a alocação orçamentária entre o que poderia ser feito, por exemplo, o reparo das ruas, aí é ver quanto foi destinado à educação, quanto foi destinado à saúde e outros possíveis destinos do orçamento. Então, a gente pode ver a alocação orçamentária em saúde e educação e o tipo de bem público que passou a ser disponibilizado naquela vila, assim, o foco em saúde e educação. E aí, para medir o resultado, a gente pode ver o desempenho educacional, fazer nota em testes,
E saúde a gente pode pegar, por exemplo, o IMC das crianças, certo? Para ver se elas estão é, com um peso apropriado ou com nutrição apropriada. E aí, só para trazer um pouquinho aqui dos resultados, né, já que a gente falou falei desse estudo de caso, é, os resultados foram realmente em mais mulheres, a frequência das visitas aumentou a participação, e tinha participação ativa, as mulheres passaram bastante tempo falando, deixa eu tirar meu vídeo de novo. Houve mudança na alocação orçamentária, teve mais investimento em estradas e água potável, mas não foi medido essa fase final, nesse artigo eles não mediram, deixa eu apagar daqui, né, aqui, desempenho educacional e o IMC, poderia ter feito, poderia, mas não fizeram, eu não sei por que não fizeram, saiu de novo. Tranquilo? Então, de novo, uma teoria da mudança bem simples, né? Só uma linha, mas o que eu queria focar aqui é que a gente parte de fazer a teoria da mudança para depois a gente ser obrigado a pensar em como é que a gente pode medir essas coisas, esses tamanhos. Aí eu trouxe aqui um exemplo mais próximo de vocês, uma avaliação que a gente fez para o programa Mais Médicos aqui no programa, certo? Foi a tese de Fernanda, orientada do professor Luciano e minha co-orientanda. E aí, nessa tese, né, ela pegou o material, uma pesquisa bibliográfica dela, viu que o programa Mais Médicos ela tinha 3 eixos. O primeiro eixo era o provimento emergencial dos médicos, que a gente chama, que na verdade era o projeto Mais Médicos, que é o que ficou bem famoso na mídia, né? Contratou médico cubano, aquela discussão toda. Aí, algo interessante era que era o seguinte: os municípios que iam entrar no programa, eles tinham, na verdade, um perfil de município que eles iam dar prioridade que eles chamavam. Então, seriam os municípios que possuem 20% ou mais da população vivendo em extrema pobreza, então esses são os prioritários, certo? Mais pobreza, prioritário. 100 municípios com mais de 80 mil habitantes, com baixo nível de receita pública per capita, então, municípios grandes, mas com alta vulnerabilidade social, que eles chamaram de G100. Então, na verdade, a conversa aqui é que às vezes a gente tem cidades grandes em que a gente tem bolsões, em que tem muita dificuldade de colocar um médico naquela unidade básica. Então, você imagina pontos perigosos da cidade, que quase nenhum médico quer ir e às vezes quando vai, no instante sai. Então, muitas vezes isso acontece em áreas de região metropolitana. E a gente tem os indígenas, certo? Os de 6, que fica longe e também tem dificuldade de mandar médico para lá. Aí, o segundo eixo, só para falar um pouquinho dos outros eixos, que não são o provimento dos médicos emergencial, era investimento na rede de saúde, serviços de saúde, né, em infraestrutura, construindo e ampliando unidades de saúde, então é uma coisa muito importante. Parece que foi esquecido, mas não foi, certo? Isso era um componente, foi pensado quando fizeram mais médicos. E o terceiro é a gente sair do emergencial, então a gente ter mais médicos formados no Brasil. O terceiro era investir na formação. Só que o programa exigia uma contrapartida, né? Então, o município, ele tinha a seguinte contrapartida: tinha que garantir condições específicas e de funcionamento das unidades básicas de saúde, e, quando necessário, benefício de moradia, alimentação e deslocamento dos médicos. Por exemplo, se vai atender os indígenas lá longe, então tinha que ter esse deslocamento. E aí, o município, a participação era voluntária. O município tinha que fazer um projeto e entrar com um pedido, dizer quantos médicos queria, quantos médicos queria, e por quê e para qual região que ia mandar, né? Para qual unidade básica. Acontece, quando a gente analisou essa parte, que muitos municípios do prioritário não enviavam. Então, às vezes, o município ele tem até recursos administrativos piores que não fazem com que eles tivessem entrado com o pedido. Então, isso foi uma parte da nossa análise. Será que está sendo implementado como previsto? Será que os prioritários realmente estão participando? A gente viu lá na pobreza que, na verdade, não, era o contrário, certo? Quanto
mais pobreza, menor era a chance dele ter sido atendido pelo programa, e aí a gente foi ver por que que ele não está sendo atendido, porque ele não está pedindo, na verdade. Então, tinha talvez uma sugestão de melhorias lá da tese foi vamos dar suporte para os municípios fazerem esse pedido, ou a gente não sabia, né? Pode ser que eles não tivessem condições financeiras de garantir o funcionamento da unidade básica. Então, precisava aprofundar esse entendimento para aperfeiçoar essa política. Na verdade, eles depois veio o governo Temer e mudou tudo, né? Mudou a cara toda do programa. Então, é uma política já encerrada, ela já foi alterada. Os médicos, eles podiam ser médicos com registros no Brasil, com formação no exterior e diploma revalidado. E a gente também podia ter, que aqui era a grande inovação e era a razão para o Conselho de Medicina ser tão contrário aos médicos, médico estrangeiro sem diploma revalidado trabalhando. E verdade seja dita que no início ninguém sabia como é que o médico era alocado. Depois, com a mudança lá do governo Temer, ficou aberto e aí a primeira pessoa que entrasse com pedido era alocado lá naquele lugar. Se realmente a gente tem dificuldade para alocar, né? É, será que existe essa dificuldade mesmo? Porque uma discussão era assim, você entrava com pedido, aí mas foi alocado lá para a Amazônia, uma pessoa daqui de Natal, mas tinha vaga aqui perto de Natal e como é que eles alocaram essa vaga daqui perto de Natal para o cubano? Então não tinha muita transparência essa etapa inicial, nessa época, no início do programa Mais Médicos. E aí foi a teoria da mudança que Fernanda montou, certo? Ela aqui só a lei que instituiu o programa, essa é a primeira etapa. Qual era a necessidade? Não colocou aqui, né? Mas qual era a necessidade? A gente precisa de um provimento emergencial de médicos. Por quê? Porque a gente tinha muita desigualdade entre regiões. Então a gente tinha, apesar do o número de médicos médio não é tão ruim no Brasil, mas em alguns lugares é bem abaixo do que em outros. Então a gente vai ter no Sudeste ou nas grandes regiões metropolitanas com um número de médicos por habitante bem maior. E aí não vamos entrar nesse porque que é assim, e claro, os médicos vão dizer, a condição de vida é melhor. Você vai ter uma escola boa para botar seu filho para estudar, né? Se você for morar lá no interior, você não vai ter uma condição boa, uma condição de vida boa, de qualidade boa. E aí o que eles, essa primeira fase era o preenchimento de vagas ociosas na atenção básica, tinha essa vaga, mas ela não era preenchida. E o que eles queriam fazer era aumentar a relação de médicos por habitantes e distribuir e ter uma distribuição mais uniforme dos médicos nas regiões prioritárias para o SUS, para a gente melhorar os indicadores de saúde do Brasil. Quais foram os indicadores que ela escolheu? Muito indicador, certo? Esse foi até um problema que a gente teve que no final foi tanto indicador que dificultou a publicação. Então a gente tem a cobertura, acesso, resolutividade e situação de saúde. Então, na verdade, os indicadores que ela escolheu foram, tá tudo aqui junto como fundo final, mas alguns são mais curto prazo do que outros. Então, cobertura é a cobertura da equipe e a visita do médico. Qual é a cobertura nos municípios? Depois a gente teve o acesso, porque você pode ter um médico lá, mas ele não está atendendo. Então a gente conta com consultas médicas, número de consulta de pré-natal e atendimento de urgência. E aí a gente passa a ter resolutividade, porque se a gente tem uma boa atenção básica, tem várias doenças que poderiam ser prevenidas ou resolvidas na atenção básica e não iam chegar lá nos hospitais. Então, para medir a resolutividade, a gente usou as internações hospitalares por doenças que poderiam ser tratadas na atenção básica, o famoso que sabe, internamentos por condições sensíveis à atenção básica. E por último, taxa de mortalidade, mortalidade infantil, mortalidade neonatal, precoce, assim sucessivamente. Como eu estava falando para vocês, é importante a gente vir aqui nesse resolutividade, a gente vir aqui em acesso, porque alguns indicadores de saúde que a gente vai querer, parte do que a atenção básica faz, que é atendimento a gente com diabetes, hipertensão, tudo isso vai gerar um efeito no futuro. Então, no curto prazo que a gente tinha, não ia aparecer. Então, é bom também a gente ter essas outras medidas intermediárias das condições de saúde. E aí terminei, certo, com esse exemplo, um exemplo, como eu disse, o objetivo dessa aula é ser bem simples. É, a cadeia
a cadeia de lógica causal ou a teoria da mudança, para a gente, né, da avaliação de políticas, é um exercício, a gente pensar nisso, é um exercício que ajuda a gente a clarear sobre a lógica do programa e sobre quais são os caminhos e a ajudar a formular os indicadores. Então, vai ser uma ótima ferramenta para comunicar de forma rápida o que o programa pretende fazer, quais são os objetivos dele, estruturar os caminhos que vão permitir que a política tenha sucesso e ou levar ao aprimoramento se a gente identificar na nossa avaliação que um desses caminhos não tá sendo percorrido. E vai ajudar para a gente, enquanto avaliadores, vou até destacar com outra cor aqui, a estabelecer os indicadores que a gente vai usar na nossa avaliação de impacto. Então, etapa número 1, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, a avaliação de vocês, é pensar na teoria da mudança. Ou vocês montam a própria teoria de vocês, ou vocês acham de repente algum artigo já publicado, ou a próprio órgão ou gestor do programa já tinha preparado uma teoria da mudança. Aí eu deixei aqui como exercício para vocês transformar aquela cadeia de resultados que a gente viu para a mudança no currículo de matemática, tentei transformar isso numa teoria da mudança com os balãozinhos, destacando quais são as premissas e sugerindo indicadores, o que é que vocês poderiam usar como indicadores. Aqui já tem, não deve ser uma tarefa difícil não, tá? A ideia é que seja uma tarefa fácil, que seja uma tarefa simples, para vocês verem também que quando é simples não tem tanta diferença assim entre a cadeia de resultados e a teoria da mudança. E aí, na aula que vem, a gente vai ter, eu vou passar para vocês uma introdução ao uso do Stata, que vai ser o software que a gente vai usar aqui no nosso curso. Tranquilo? Então, na aula que vem, usaremos o Stata. Até lá!